pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu tô com a Bruna novamente, maravilhosa, vai participar do vídeo. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito sério, que são os transtornos alimentares. Acho que é muito importante a gente falar. Aquele dia a gente falou sobre gordofobia, que é uma das coisas, uma das consequências dessa padronização social, e tem um outro lado disso que são os transtornos alimentares. E aí eu vou trazer um pouquinho da visão da psicologia, né, que é a área que eu estudo, e aí a gente vai falar um pouco também da questão sociológica dessas doenças, né, dessas patologias. Bom, as principais, que todo mundo fala, né, que a gente tá em alta, é a bulimia, a anorexia, o transtorno alimentar. E hoje eu fiquei sabendo que existem duas que estão aí também, que estão sendo estudadas. Eu ainda não sei se tá no DSM, depois eu vou pesquisar. Que é a drancorexia e vigorexia. Isso, então a gente vai falar desses 5 tipos. Existem vários e dentro deles também existem vários subtipos. Então assim, não dá pra gente ir a fundo. Então quem quiser pesquisar mais, mas a gente vai dar as informações mais pontuais e principais e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Bom, a anorexia é a perda de peso voluntária. Então a pessoa ela tem um distúrbio, ela se enxerga com um peso maior do que o que ela realmente tem. Ela não se enxerga aquele peso que a gente enxerga e ela fica ela não come, ela para de comer, não se alimenta. E a bulimia, a pessoa, ela também tem esse transtorno, ela tem a dismorfia corporal também, só que aí ela come e aí ela vomita. Na anorexia existem alguns subtipos em que a pessoa até vomita também. Então assim, dá pra ter anorexia e bulimia ao mesmo tempo? Não. Ou a pessoa tem anorexia ou ela tem a bulimia. Na bulimia existe uma ação compensatória. E come e depois come e vomita. Então existe... E esses dois tipos também envolvem mudanças comportamentais. E muitas vezes, assim, na grande maioria dos casos, se não em todos, há comorbidade com outras doenças como a depressão, ansiedade, transtorno do pânico, né? A pessoa ela começa a criar um ódio dela mesma, ela não se aceita. Então são várias questões envolvidas e que podem ser trabalhados com psicoterapia. A incidência maior dessas doenças geralmente começa na adolescência, a anorexia mais no começo da adolescência, a bulimia mais no final da adolescência, mas já existem casos de crianças de 9 a 11 anos também está aumentando a prevalência de anorexia. Mas assim, pode acontecer em qualquer idade, com qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer cor. Não escolhe a pessoa que vai ter bulimia ou anorexia ou qualquer outro transtorno alimentar. Eu acho que é importante dizer que essa não escolha está justamente relacionada que a padronização social, ela está para todas as classes. Ela é para qualquer um. Então, tanto jovens ricos, ou jovens pobres, ou jovens negros e brancos, e de todos os tipos, vão estar propensos a isso, porque vão estar assistindo o mesmo tipo de mídia, vão estar tendo acesso aos mesmos padrões. E a gente é torpedeado o tempo inteiro pelos padrões, né? E a gente vai ficar perseguindo, não vai alcançar nunca. No caso se você quiser falar um pouquinho agora da drancorexia. Eu conheci a drancorexia e a vigorexia pela internet, em artigos de internet. Então, a gente ainda não sabe se isso está no DSM ou não, mas já são nomes usados para falar sobre 2 tipos de distúrbios. O primeiro, que é a drancorexia, é quando a pessoa passa a substituir a comida por bebida. Ele acontece com alguma frequência com pessoas que fazem a redução do estômago, a operação. Porque na operação o estômago ele não aceita muitas coisas sólidas e aí a pessoa vai começar a suprir o seu vício, que antes era o vício de comer, a compulsão alimentar, por outros vícios. Isso também são estudos que mostram que há uma incidência muito grande de pessoas operadas que substituem o vício da comida por um outro vício. Então passam a fumar, passam a beber, passam a jogar, o vício no sexo, tudo isso pode acontecer. E a drancorexia, ela não é exclusiva de pessoas que operam, mas nas pessoas que operam ela é comum, ela pode acontecer. Por quê? Porque a pessoa não come e bebe no lugar. E aí isso leva ao alcoolismo, né? À dependência da bebida alcoólica. A outra é a vigorexia, que é quando a pessoa quer ter aquele corpo perfeito, né? Aquele corpo trincado. Então a pessoa começa a malhar muito, só que junto com o hábito de malhar, ela começa com aquela alimentação fitness que todo mundo conhece, só que ela fica extremamente
extremamente rigorosa e fechada naquilo. E deixa de ser saudável, porque aí ela vai ter uma alimentação extremamente restrita para poder ganhar o tônus muscular, só que sem a qualidade da alimentação saudável. E é uma coisa que a gente tem que parar pra refletir, que até que ponto, né, isso é saudável e é visto como saudável, né? A pessoa que frequenta a academia, que tem aquela alimentação super regrada, todo mundo fala, nossa, eu queria tanto ser igual a você, nossa, como eu queria ser assim. Exatamente. Né? A gente admira, a gente fala, nossa, que força de vontade, né? E não é nada disso. Exatamente, essa coisa, você olha pra pessoa e você fala, olha que saudável esse corpo, sem gordura, esse corpo torneado, forte. É saudável, só que a gente sabe que não é, porque a alimentação ela tem que ser composta de vários elementos, né? Ela tem que ser balanceada. Então o corpo, quando a gente fala sobre gordofobia, naquele vídeo a gente falou, o corpo ele não é a amostra do que é a saúde. A aparência física não mostra a saúde das pessoas. Essa é uma das lutas contra a gordofobia, e essa é uma das questões que a gente precisa pensar, por exemplo, na vigorexia, né? E mesmo na anorexia. Sim. Porque quando as pessoas emagrecem, nossa, tá ficando saudável. Mas muitas vezes esse emagrecimento pode estar relacionado com um transtorno alimentar. Exato. E eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha muitas amigas que falavam assim, nossa, como eu queria ter anorexia, como eu queria ter bulimia. As pessoas querem ter essa patologia, essa doença, como se isso fosse algo que fosse ajudá-las. Não, mas aí eu só emagreceu o tanto que eu quero, depois eu... Exatamente. Existe ainda essa crença, né? Exato. É bem isso. E tanto que na internet tem fóruns, sites, blogs de apologia e de como conseguir isso. É muito complicado falar nesse tema, que ao mesmo tempo que você divulga, e é muito ruim divulgar isso, por outro lado, elas têm apelidos na internet, esses distúrbios, é a Ana e a Mia. Ana é a anorexia e Mia é a bulimia. E as meninas criam páginas. E por que eu tô falando as meninas? Porque é majoritariamente sobre as mulheres. Se eu não me engano, eu li num artigo que é 10% só, menos de 10% de homens, né? A maioria são meninas mesmo. E tem um outro dado que é super importante. A primeira causa de morte de adolescentes, de meninas jovens, no mundo é por conta da anorexia. As jovens entre 15 e 24 anos estão deliberadamente se matando de fome em torno, não todas elas, mas uma grande parte delas, por causa do padrão. Porque, como você disse, há outros tipos de anorexia, que não só essa que é imposta pelo padrão. Tipo a anorexia nervosa, ela pode vir de um trauma, ela pode vir de um choque. Um incidente que desencadeia, não é porque ela quer ficar magra, entende? Então a anorexia ela pode ser desencadeada, tem fatores genéticos também envolvidos. A pessoa pode ter uma predisposição já para desenvolver, e aí acontece um incidente e aí desencadeia isso. E assim, o que é mais sério é que, por exemplo, na anorexia as pessoas percebem a perda de peso. Então, geralmente, é uma média de 12 a 15 meses para os familiares se mobilizarem e buscarem ajuda. Na bulimia, como a pessoa ela não perde peso, ela perde, mas não é tão drástico igual na anorexia, demora-se até 5 anos para começar o tratamento, para procurar um tratamento, a média de 5 anos. E os desdobramentos são terríveis para o organismo, porque a acidez do estômago fere a garganta, destrói os dentes, a gengiva, então ela causa outros problemas além dos estomacais também, né? E a pessoa fica muito mais tempo com ela silenciosa. Quando é descoberto, os danos são terríveis, porque é mais silencioso, né? Sim. É muito difícil, uma coisa que eu acho que é importante, que as pessoas não entendem, é que o tratamento de pessoas com transtornos alimentares é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque a gente acha que é uma frescura, que é simplesmente comer. Essa menina aí tá com frescura, não quer comer, é só ela comer. Mas não. Principalmente quando o organismo acostumou muito tempo a ficar sem comer. A pessoa não consegue, é fisiológico. Não é só uma questão de querer comer, né? Na bulimia, depois de um tempo, o vômito fica automático. A pessoa não precisa mais forçar o vômito. Automaticamente. Porque o organismo acostuma, né? Então, porque a comida, ela é um inimigo, ela se torna algo que é assustador, lidar com a comida é muito difícil. Não é simplesmente comer, como para a maioria das pessoas comer é um prazer.
Não, para quem tem os transtornos alimentares, comer é um sofrimento. Então o tratamento é muito difícil, tem que ter muita paciência e a família tem que estar muito atenta, porque o comportamento como um todo muda. Não é só o emagrecimento, outros comportamentos vão ser latentes, aí precisa de atenção e cuidado. Exato. Então, assim, os principais sintomas comportamentais que surgem é isolamento, mudança de humor. Não comer na frente dos outros. Sim. Quando o adolescente se recusa a comer na frente das pessoas, isso é uma coisa super importante, porque uma coisa que é recorrente são as meninas não comerem na frente dos pais, esconderem os alimentos no quarto, jogarem os alimentos pela privada, né? Porque os pais falam, tá magra, precisa comer, não entende muito bem, e aí elas dispensam o alimento. E falando nos pais, eu acho que um ponto muito importante que a gente tem que pegar também é na questão da própria cobrança dos pais quando o filho tem um filho acima do peso. Exato. Ou que não está no peso que eles acham que a criança deveria estar. Exato. E aí já começa desde a infância cobrar daquela criança, como eu já vi, já atendi na clínica, pais que cobram de crianças pequenas de 6, 7 anos que comam menos ou que façam exercício porque estão gordinhos. Exato. E aí essa cobrança, a criança ela já vai crescendo pensando, meu Deus, preciso emagrecer. Às vezes não parte dela, não é a criança. Às vezes ela tá fazendo isso pros pais, pra agradar esses pais. Até eu postei um texto na minha página e é algo que eu gostaria muito de ter tempo de trabalhar, de conseguir fazer campanhas sobre, que são as tais campanhas contra a obesidade infantil. Eu acho que a gente precisava substituir o nome dessas campanhas por campanhas pela saúde infantil. A gente precisa falar de alimentação saudável, sim, cortar alimentos ruins, a gente precisa falar sobre exercício físico, mas a gente precisa fazer as crianças entenderem que isso tudo está desligado do aspecto físico. Sim. Saúde e físico são estética. Exato, são coisas diferentes. Quando você cobra as crianças pelo peso, você tá lá na escola, põe a campanha. É como se a criança magrinha não comesse porcaria, mas toda criança ama porcaria. Não é? Toda criança come porcaria. Aí o gordinho fica sendo cobrado, fica se martirizando, porque automaticamente ele não entende que o problema é a alimentação dele. O problema é o peso dele. É o peso, exato. Não é o estilo de vida que ele tá levando. Exato. O problema, exato. Então isso é um problema muito sério que desencadeia uma série de transtornos, não só transtornos alimentares, mas assim, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, o que pode levar ao suicídio também, principalmente na adolescência. Porque se a criança ela vive uma infância inteira tendo que ficar preocupada com esse tipo de coisa pelos outros, ela nunca vai ser feliz com ela, porque ela não tá aprendendo a ser amada, né? Exatamente, concordo plenamente. Como é que ela vai se amar se os pais dela não conseguem amá-la do jeito que ela é, né? E a sociedade como um todo, né? Porque eu acho que é uma questão de responsabilidade civil, responsabilidade das instituições. Quando a escola, que é um aparelho de instrução, que é uma instituição que serve para ajudar as pessoas a entrarem na sociedade de uma maneira mais ajustada, por assim dizer, né? Ela traz campanhas com esses termos, é um desserviço. Exatamente, e o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa claro que a responsabilidade não é só da família, é da sociedade do Estado. Exato. Então nós todos estamos envolvidos nisso, né? Todos nós temos nossa parte nisso. O que você está fazendo? Exatamente. Acho que a gente precisa se repensar. E repensar como é que nós estamos tratando saúde. E se quando a gente olha para os corpos, a gente está falando sobre saúde ou sobre estética. Infelizmente, ainda é sobre estética. E essa estética ligada a um padrão, né? Porque exato. A estética, eu acho essa questão de estética tão subjetiva. Exatamente. Absolutamente. Nossa, é muito. Não existe uma. Ai, bonito, só isso aqui é bonito. Não é, sabe? Então, é complicado. É muito utópico achar que a gente vai mudar o mundo. Exato. Mas assim, se a gente conseguir fazer uma pessoa que tá assistindo esse vídeo parar e refletir um pouquinho, já importa. Já é louco. Estética é subjetivo, saúde não. Então vamos pensar sobre saúde. Gente, curte minha página no Facebook, Senhorita Gorda. Sim. Vai lá. Eu poderia postar mais, porque eu não tenho tempo de postar o que eu gostaria. Podem me cobrar, que eu já fui cobrada muitas vezes. Mas, por favor, curtam a página para acompanhar o que está acontecendo. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, curtir a página no Facebook também. Sim. E deixa nos comentários perguntas, dúvidas, sugestões, que a gente vai indo atrás para fazer e ativa o sininho, né, para receber notificação. O sininho, verdade. É isso. Beleza, tchau, galera. Obrigada, gente. Tchau, tchau.